boa noite, bom dia, boa tarde, se você não estiver vendo isso aqui ao vivo, mas hoje é mais uma noite. Deixa eu baixar um pouco o meu som aqui, eu acho que deve estar alto para vocês também, como sempre, eu avisei para vocês, é um pai babão, a minha filha tocando os primeiros acordes dela no violão, para que escute um pouquinho, ela tem feito para evitar os problemas no YouTube lá com direitos autorais, para colocar ela tocando. Hoje, segunda-feira, é aquele dia que a gente chama sempre uma pessoa que a gente conheceu aqui no processo desse desenvolvimento de software e tem alguma coisa a contribuir nessa vida além do trabalho. Nesse sentido de que não precisa ser só trabalho todo o tempo. A gente pode curtir algumas outras coisas. E sem estender um pouco mais, eu estava começando a bater um papo com ele, eu vou trazer aqui para vocês, a gente vai fazer com você um papo leve, nunca tem um roteiro, mas eu confesso para vocês que um pouquinho cozinho na barriga, eu preparei algumas perguntas especiais. Vou trazer ele aqui para vocês, vou trazer ele já lado a lado, numa tela igual para igual, e vou abrir o microfone dele antes para não dar aqueles problemas de sempre aberto. Então estou trazendo aqui hoje com muita alegria Rafael Albino. Cara, seja bem-vindo. É isso, eu fico lisonjeado aqui, assim, eu tô nesse aprendizado aqui, multiplataformas e, né, Twitch com o Google Meets, e, enfim, né, o OBS, aliás, estou super curioso para aprender aqui, é uma satisfação enorme. E é legal, né, Robert, porque assim, a gente interage já há um tempo via, né, as redes sociais e tudo mais, e aí agora assim, a gente tendo esse momento de, enfim, conversar de forma síncrona e mesmo digital, mais síncrona. Que bom, né? E é verdade, é isso que você falou. Eu acho que eu venho conversando com você há quase 2 anos, sempre de maneira digital. Seja ali no WhatsApp, no LinkedIn interagindo, no Twitter interagindo muito, e mensagem e tudo mais. E é a primeira vez, de fato, que nós estamos conversando de maneira síncrona, de maneira direta. Muito legal isso. É demais. Cara, aqui é um bate-papo onde eu já estava explicando para você. Segunda-feira é o dia para a gente trocar ideia de vida além do trabalho. É inevitável para quem te acompanha, vou dar introdução no trabalho. É inevitável para quem te acompanha não perceber, pelo menos é isso a impressão que eu tenho. Essa é a impressão que eu tenho de não perceber o quanto você valoriza os momentos fora do trabalho e que isso acaba complementando o seu dia a dia do trabalho. É isso mesmo? Total, assim, é interessante isso, assim, né, porque para mim, que foi uma pessoa, né, que acabou acompanhando muito mãe e pai naquela correria, né, naquele dia a dia para conseguir trazer uma base, uma infraestrutura para dentro de casa, e isso fez, né, com que eu tivesse essa chance de ter duas pessoas ali economicamente ativas, né, mas isso fez também com que o trabalho fosse uma ocupação importante para, né, para poder trazer esse sustento para dentro do dia a dia, perceber isso, né, e meio que me basear nisso. Então, eu fui uma pessoa que, de alguma forma, teve muitas referências onde o trabalho ele fazia parte de um processo mesmo de desenvolvimento e um processo que, de alguma forma, ele era importante, né? Então, diferentemente de outras pessoas que podem ser pessoas de posse, né? Minha mãe e meu pai falam isso assim, meu pai principalmente de um jeito muito explícito, a única ferramenta que eu vou poder oferecer vai ser o estudo, vai ser a educação, então aproveitem disso, né? E eu tenho mais 2 irmãos mais novos do que eu, então aproveitem disso porque nós não mediremos esforços para que vocês possam ter acesso, os melhores acessos possíveis, assim, e dito e feito. Só que com essa crença vem muito aquela perspectiva de, então, beleza, eu preciso trabalhar, eu preciso estar desenvolvendo e assim por diante. E eu acho que isso fez com que eu sempre vendo muito ela e ele, né, minha mãe e meu pai muito atribulados, assim, que eu usasse isso como modelo.
E tanto é que desde muito cedo eu tenho geralmente 2 a 3 fontes de emprego. Então, assim, né? Então é geralmente assim, beleza, eu tô aqui, por exemplo, trabalhando como desenvolvedor de software ou como, né, uma pessoa especialista em agilidade ou o que seja dentro de uma empresa, mas depois eu vou estar ali fazendo algumas aulas, porque eu, né, sou professor também há um tempo. Mas também eu vou fazer ali um trabalho, por exemplo, de consultoria / algum trabalho social, que também é trabalho. / eu vou estar ali de alguma forma pensando em construir conteúdo / compartilhar conhecimento, também é trabalho. Então, o trabalho, ao mesmo tempo que existe essa vida, né, eu tento ver essa vida além dele, é muito pauta de terapia, o quanto ele, de alguma forma, meio que me modela, e aí em alguns momentos eu tenho que falar assim, dá aquela respirada, sabe, né, tente fazer nada. O termo do final de semana eu estava conversando com a minha esposa, foi do tipo assim, será que a gente consegue ficar alguns minutos sem fazer nada, sem celular, sem consumir conteúdo, nada, sem ler nada? Aí eu falei assim, bom exercício pra gente testar no final de semana, vamos ver se rola isso. Vamos tentar isso. Conseguiram? Não consigo, porque aí era aquilo, vamos visitar, né, eu tava na minha cidade natal, vamos visitar fulano, vamos visitar que Beltrano, enfim, nada não aconteceu, né? Normalmente eu começo aqui diferente, e hoje eu imaginei que se eu começasse com essa pergunta para você, você daria o gancho para eu perguntar, cara, de onde você é, onde você nasceu e onde você cresceu? Boa. Eu sou uma pessoa natural do interior de São Paulo, então, assim, né, o meu sotaque não engana, o R não engana, né? Eu nasci ali em 1987, então eu sou uma pessoa do final dos anos 80. Eu me considero um privilegiado, assim, porque eu acho que eu tive a oportunidade de pegar muito todo esse desenvolvimento tecnológico que aconteceu no final dos anos 80, depois do começo dos anos 90, anos 2000 e tudo mais. Sou filho de 2 pessoas que foram se tornando professoras durante a caminhada delas. Meu pai é um homem negro e uma família, né, majoritariamente negra, que acabou tendo ali minha avó e meu avô como pessoas que meio que né, criaram uma disrupção numa trajetória que estava acontecendo de vida ali, se mudando para uma cidade, né, que é a cidade de Bauru, de onde eu venho, para poder oferecer uma infraestrutura melhor para as filhas e filhos. Sou filho da Tânia, uma mulher assim também muito à frente do seu tempo, uma cabeça muito diferente e muito voltada para conhecimento, independência, enfim, né? Uma filha da dona Servina e do seu João, assim, que são 2 pessoas que, inclusive, eu tive a oportunidade de conviver em vida, e que, assim, me ensinaram muito essa ideia, né, a importância da família, de estar em volta ali de pessoas queridas e tudo mais. E, enfim, então eu vim de um berço onde as pessoas, elas meio que acreditavam na educação, né, viveram a vida pela educação, assim, tanto minha mãe quanto meu pai vivem, né, a vida pela educação, acreditam muito nisso. E aí meio que não teve como não ver que todo esse lado do conhecimento em si, ele é uma chave importante, e acho que aí desde então isso acabou até gerando uma crença em mim, de que eu como pessoa sou o que eu sei, e isso fez com que eu tivesse a oportunidade, né, de fazer um bom colégio técnico, depois fazer uma universidade pública, depois tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado ainda na universidade pública também, mas, de novo, muito respeitando essa posição de privilégio onde minha mãe e meu pai acabaram me oferecendo muito essa oportunidade, né, de estudar e de conseguir ter bons acessos, assim. Então, eu costumo dizer que eu vim de um ambiente onde as minhas lutas, elas foram muito mais suaves do que as lutas que minha mãe e meu pai tiveram para poderem oferecer toda essa base, né? E eu tenho mais 2 irmãos, como eu tinha adiantado, 2 irmãos caçula, né? Um irmão do meio, que é o Dani, que tem 2 anos a menos que eu, o João, que ele tem 9 anos a menos do que eu, então tem uma diferença legal entre nós, assim, e uma dinâmica também, né? Somos 3 pessoas diferentes. E sou casado com a Dê, né? Minha esposa, minha companheira aí já há 18 anos, assim, a gente veio dividindo
bom tempo a nossa jornada. A gente está 9 anos casado, mas a gente já se conhece desde ali do começo da faculdade, final do ensino médio, começo da faculdade. E, enfim, desde então a gente está compartilhando aí essa jornada. Assim. Então, acho que sou uma pessoa muito, muito privilegiada, corintiano. Eu sempre gosto de frisar isso, as pessoas... Seja claro. Muito claro, porque mais escuro impossível ali, né? Mais escuro impossível. E, assim, é uma coisa que até, né, minha esposa, ela fala, meu, por que você fica falando que você é corintiano? Aí eu falo assim, porque esse é um traço muito importante, assim, eu acho que tem uma das coisas que mais me marcou, assim, principalmente na minha infância, foi essa paixão pelo Corinthians, assim, por, enfim, tudo que a torcida representa, a história do clube representa. Eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, né? Sou viciado em esporte. Você curtiu em estádio? Foi em estádio como Sim, torcedor ali? Como torcedor lá em Itaquera, por exemplo, eu tive a chance de assistir o Corinthians em Bauru, ali no comecinho dos anos 2000, assistindo o pessoal, né, o Carlitos Teves e tudo mais lá no estádio de Bauru. Aí depois, quando eu mudei para São Paulo, fiz questão de virar sócio torcedor né, e ir até o estádio. Então, assim, o Corinthians ele tem uma série de paralelos que ele foi me acompanhando como dentro da minha história, assim. Então, isso que eu gosto muito, e foi um dos motivadores de eu gostar muito de futebol, né, e amar tanto, assim, esportes no geral. Então, eu sempre gosto de fazer esse reforço. Sou corintiano, gosto do Corinthians, sofro com o Corinthians, vibro com o Corinthians, e só quem é corintiano sabe, né, como é essa jornada de ser corintiano, assim. Deve ter passado mal no penúltimo jogo aí, da questão do Santos lá, igual eu, que nem me manifestava há tanto tempo sobre futebol. Quando eu vi aquilo, eu falei, mano, o que tá acontecendo? O que é isso, né? Tipo, 2022, a gente vendo a galera ocupando estádio e assim, né? Dentro de enfim. Essas são as coisas difíceis, né? Quando a gente racionaliza um pouco o lado do futebol, principalmente, né? A gente vai se afastando do esporte, assim. Foi o que me afastou. Eu sou um pouco mais velho, mas até 95, você era novão ali e tal, aprendendo tudo do Corinthians. Até 95 eu era extremamente, posso dizer, fanático de ir na Gavião, gastar tudo que eu precisava para poder estar lá, sair do Peri aqui, a galera, para todos os jogos que. Cara, mas deixa eu pegar uma veia aí, detalhe. A gente falou bastante de família e falou bonito. Nossa, da hora. É difícil você trocar ideia com as pessoas que cultivam essa parte dessa harmonia de família e tudo mais e preservam isso. Mas você também é um cara, vou dizer assim, me corrija se eu estiver errado. Você é um cara ativista. Você é um cara que tem suas lutas. E família, às vezes, sempre aparece alguém com pensamento diferente. A gente vai crescendo e vai modificando as coisas. Nós viramos adultos, nós temos a nossa identidade. Almoço de domingo da sua família. Você ainda precisa ser ativista em alguma coisa? E como que é essa relação do almoço de domingo? Essa é uma boa, assim, porque eu acho que isso é muito interessante, né? Porque quando eu começo com o meu núcleo familiar aqui, esposa e eu, assim, acho que a gente vem numa jornada de amadurecimento e conhecimento, principalmente, né, com relação a questionamento sobre machismo, sobre a questão do racismo, a questão da LGBTQ-fobia, a gente vem se questionando e vem sobre alguns construtos que foram sendo desenvolvidos por conta, né, às vezes, de uma base de uma instituição religiosa que acabou colocando alguns dogmas e doutrinas dentro da nossa cabeça que, assim, aqui dentro de casa a gente se questiona muito sobre isso, né? Então, e acho que isso é muito bom porque vai meio que trazendo, ao mesmo tempo, um senso crítico, ao mesmo tempo, algumas angústias compartilhadas. Então, as dúvidas elas vão sendo compartilhadas sobre o que está acontecendo assim no mundo. Mas tem esse núcleo expandido, né? Que aí é a mãe, pai, irmã, irmão, cunhado, sogra, sogro, né? Aí a gente expande esse núcleo aqui, que não fica dentro dessa bolha, no caso que somos nós dois aqui. E aí quando tem esse núcleo expandido, sempre tem os questionamentos, né? Mas eu acho que
minimamente, dentro principalmente desses núcleos nossos mais próximos, assim, as pessoas, até por nos reconhecerem, né, como pessoas que estão aqui lutando por algumas causas, elas têm um certo respeito, ou elas também partilham dessas causas. Mas aí tem um núcleo que ele acaba sendo mais expandido ainda, né, que aí vai para prima, primo, né, que eu tive a oportunidade de conviver muito com os lados de tias e tios e coisas do gênero, que aí, Robertson, aí fica mais difícil. Aí tem os distanciamentos que naturalmente vão ser gerados por essas divergências, assim. Aí não tem mais almoço de domingo. Aí no máximo aquele bom dia, boa tarde no WhatsApp, assim, sabe? E é isso. Eu quis perguntar isso para as pessoas perceberem que ninguém tá só. Tá rolando umas coisas no mundo. Gente que tem nossas lutas, seja mais progressista ou mais conservador, sei lá, depende da pessoa. Então a gente sabe que essas coisas estão rolando. Então tá tudo bem. As coisas vão acontecer. Eu costumo brincar que depois que você se torna adulto e tem a sua família, você e sua esposa, ou sei lá, sua esposa, esse se torna o seu núcleo familiar. O resto é o que você falou, você colocou muito bem. Tem as expansões. E aí é outro detalhe, mas o núcleo sempre está fechado com a gente, né? A gente sempre tem um núcleo, aquele refúgio, aquele espaço que você fala assim, aqui é nós, aqui é nossas ideias, vamos construir isso junto. É muito bom. Me respondeu bem, cara. Vou puxar outra coisa que para mim é bastante caro perguntar pro Albino, que eu nunca tinha falado ao vivo. No ano passado eu fiz uma campanha, você já falou aí que as coisas se misturam, o que você faz, a consultoria, o trabalho social e um monte de coisa. No ano passado, faz um ano, eu não fiz mais, foquei em outras coisas e não podia, me consome muito fazer isso, me consome muito emocionalmente. E o ano passado eu fiz a última arrecadação de alimento e nós organizamos aqui na quebrada, distribuição e tudo mais. Foi intenso, eu chorei, foi pesado, várias histórias chegaram naquele momento, compartilhei com todo mundo que estava junto ali e eu vi que as pessoas ficaram contentes que compartilhei. Foi um processo diferente, foi um processo novo. A minha pergunta é, você que está envolvido com várias paradas, em algum momento eu acho que as coisas pesam para nós que tem uma vivência. É diferente de alguém falar de propósito e nunca viveu aquilo, só tá não, tá ali ajudando, não passou por aquilo, não tem aquela experiência. É forte, tá? Não precisa responder. Mas qual foi a última vez que lágrimas salgaram seu rosto por uma atividade que você fez assim? Caramba, olha o impacto que eu... Essa é uma pergunta muito boa, assim, porque e aí volta um pouco para esse ativismo, né? E acho que um pouco dessas coisas assim que são vários dilemas que eu vou vivendo ao longo da vida, assim. Um deles é esse sobre o ativismo, tipo, no chão, que é uma das coisas que eu acho que assim, eu sempre estou conectado com diferentes causas de alguma maneira, assim, então, poxa, beleza, minha mãe é uma pessoa muito conectada com algumas ações da Igreja Católica ligadas principalmente a crianças, putz, beleza, esse é um assunto que me toca muito, né, e eu tento ali estar conectado com isso. Mas essa conexão, ela nunca é no chão. Quem está lá no chão é minha mãe. Aí, a mesma coisa acontece, poxa, não, tem uma galera que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Salvador, maravilhosa, está fazendo um trabalho super interessante, inclusive que dá continuidade a uma história que começou dentro de um terreiro e que, assim, eu falei, meu, isso aqui tá transformando a vida de muita gente e tem várias tecnologias sociais aqui que eu acredito que elas vão ser importantes. Aí, beleza, aí a minha contribuição, ela tem sido muito financeira, eu lá distribuo isso de alguma forma. Então, eu acho que o que tem me tocado muito hoje, o que tem, né, me conectado muito, são essas oportunidades, principalmente de conseguir entender o que tem acontecido e contribuir, principalmente dentro dessa questão de distribuição. Mas acho que a que mais me tocou recentemente foi ter conhecido esse terreiro. Isso foi há mais ou menos uns 3 meses atrás e me tocou muito mesmo, assim, porque como qualquer projeto social, ali tem toda uma necessidade, né, de financiamento muito intensa e é uma estrutura que hoje ela comporta de alguma forma para mais de 200 crianças e então, assim, tem toda uma conexão muito forte. E aí eu fiquei muito emocionado porque no final da visita e conversando ali com a diretora do espaço,
ela trouxe uma visão, assim, que para mim ela foi marcante, que ela disse que o afeto, ele transforma, e o afeto, ele é, acho que, a grande chave de mudança na vida das pessoas. E aí eu parei um pouco para pensar, processar aquilo, aí eu falei assim, não, mas peraí, o que ela tá... E aí ela complementou, ela falou assim, o abraço que uma criança recebe quando ela chega dentro desse espaço, um sorriso e uma acolhida de bom dia, boa tarde ali que aquela criança ela recebe, aquilo transporta aquele ser humano para um espaço onde aquele ser humano ele é considerado alguém que vale algo. Então aquela pessoa ela consegue se considerar, trazer ali uma perspectiva de que a vida dela vale a pena. Aí quando ela trouxe isso e esses cliques fizeram, eu falei assim, meu, é isso, assim, o quanto a gente vive dentro de uma sociedade que nos desvaloriza por diferentes aspectos e o quanto o acolher e o receber, o afeto, eles carregam todos esses poderes, assim, né? Acho que foi há uns 4 meses atrás que eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto, que se chama Instituto Oiá, lá em Salvador, e que, enfim, foi muito marcante para mim. Assim. Da hora, da hora. Cara, tá falando de acolhimento, de momento de acolher as pessoas. E às vezes as pessoas nem percebem que quanto aquilo é importante para quem está recebendo. Vou continuar. A gente que segue você, acompanha seus textos. Eu não estou falando de trabalho, eu estou falando dos seus textos, que para mim, os seus textos não mostram trabalho. As pessoas podem ver trabalho, mas eu vejo pessoas se relacionando com pessoas. E quando eu vejo isso, eu falo, mano, nunca é trabalho para mim quando eu estou fazendo relacionamento com pessoas. É estranho e dizer. Inclusive, hoje a gente pode brincar assim: decidiram pagar você por se relacionar com pessoa. Mano, eu fazia tão natural, é tão meu, né? E tudo bem, vamos seguir Emicida. Se alguém tem que ganhar alguma coisa com isso, que seja eu então. Mas vamos lá, quem segue você, vê as suas postagens, principalmente no Medium, tá? Não sei se você separa o tipo de postagem. Medium, você sempre mostra uma pessoa bastante doce e amigável e que os textos são inspiradores sempre. Qual foi a última vez, mais pesada aí, qual foi a última vez e o motivo que trouxe à tona aquilo que todos nós temos, o ser rabugento dele? Então, essa é ótima, essa tá fresquinha, foi semana passada, não preciso ir bem longe, assim. E eu brinco que minha esposa que ela conhece Rafael de verdade, assim, né? Essa versão full do Rafael, né? A versão, tipo, integral mesmo, assim, né? Da vírgula da vírgula, que ainda... eu considero que hoje eu tenho a oportunidade nos espaços que eu frequento, e principalmente por me sentir seguro dentro desses espaços, né? De compartilhar meus desconfortos, ser vulnerável, né? Então, eu costumo dizer que eu não tenho problema nenhum de ser quem eu sou, mas, assim, né? Aquela pessoa que divide, né? De alguma forma te conhece ali nas versões completas, assim, né? Eu tenho aqui a Jay, minha parceira, que ela visualiza isso. E na semana passada, eu tive a oportunidade de interagir com um grupo de pessoas de uma comunidade muito forte que existe. E essa comunidade, enfim, pessoas negras maravilhosas, potentes, inteligentes, todo mundo com uma capacidade tanto de execução quanto uma capacidade de desenho, de estratégia mesmo, de alavancar outras vidas, assim, maravilhosa. Só que durante esse encontro deu um clique muito interessante nas interações que eu estava tendo com esse grupo, que foi de opa, mas espera aí um pouquinho. Aqui, poxa, é super legal, um espaço seguro, só, né, de nós para nós, assim. Mas quando eu percebo as estruturas de poder que estão aqui de alguma forma conduzindo esse espaço onde eu estou frequentando, esse espaço ele tem ali um padrão que é homem cisgênero branco. E isso, de alguma forma, eu falei, bom, beleza, tudo bem, isso é estrutural, já o professor Silvio Almeida fala sobre isso lá dentro do racismo estrutural, e outras pessoas também dialogam sobre esse conceito, mas quando eu cheguei a
a conclusão de que essas pessoas que estão ocupando esses estágios, essas posições, elas se protegem. Então é mais ou menos assim, né? É como se elas tivessem uma redoma de vidro onde dificilmente você acessa essa redoma e dificilmente você quebra ela, porque essas pessoas estão ali a todo custo se protegendo, seja através dos processos de camaradagem que não dão possibilidade de se questionar se aquelas pessoas que estão ocupando os espaços elas estão fazendo o trabalho delas ou executando aquilo que era esperado delas da melhor maneira possível, seja porque essas pessoas elas estão inacessíveis, elas estão em posições que nós, ou pessoas que de alguma forma podem questioná-las, elas não abrem esse espaço, elas vão protegendo aquilo que foi estruturalmente desenhado. E aí isso me deixou putaço, porque aí eu falei, ótimo, a gente está aqui fazendo, né, todo um trabalho dentro de impulsionar novas vozes e novas potências negras, mas as pessoas brancas, elas conseguiram, e principalmente homens brancos, conseguiram desenvolver artimanhas que protegem, né, os protegem de um jeito muito intensivo. Então eu tava puto com isso, assim. Eu falei, meu, pode parar, tipo assim, eu falei, por que eu tô fazendo isso? Será que tô cansado, né, assim, aí entra um pouco aquela coisa. Eu fico com essa, né, tentando puxar essa bandeira junto com as outras pessoas, e a gente tenta pensar em estratégia para ficar conseguindo, às vezes, até lidar, né, com esses perfis. E aí eu tô de saco cheio, fico vendendo meu tempo para, né, para lidar com esses perfis, enfim. Então, semana passada foi, tipo, o momento para ficar enraivecido assim, com as estruturas, e principalmente homem branco. Assim. A gente sabe, né, quanto é necessário a gente usar o termo política, é o exato, mas é o que eu prefiro. A gente sabe o quanto é necessário política para lidar em outros ambientes. Quando a gente traz para o ambiente que a gente quer uma construção mais progressista e para dar voz, a gente é duplamente magoado. Porque você já sentiu muito daquilo em outros lugares que você teve que costurar. Você não espera costurar com os seus. Entendeu? Como que eu tenho que costurar com os meus de novo? Quer dizer, a gente está trazendo uma pauta de periferia, discutindo porque não acontece em tal lugar. Por que aqui entre os nossos, entre os coletivos, nós a gente tem que ficar discutindo isso de novo? Mano, é duas vezes dolorido. Porque fala, como pode? Compreendo total. Que bom que você pôde falar do seu ser rabugento também, porque é importante que as pessoas entendam que isso é humano. A gente tem amor de um lado e tem o outro, o contrapeso. Eu não tô nem falando de ódio, eu tô falando o contrapeso. O ódio é algo além disso que não cabe falar e divulgar. Cara, eu vou fazer uma pergunta para voltar lá atrás e quebrar o clima do que a gente tá. Quais as brincadeiras de criança que você lembra que você mais curtia? De criança. Você tem memória assim que curtia mesmo? Olha, eu fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de criar cenários. Então, é engraçado isso, assim, porque por exemplo, eu nunca tive problema em brincar sozinho, né? E mesmo eu brincava muito com meu irmão do meio, né? O Dani, a gente, por ter 2 anos de diferença, a gente brincava muito. Então era aquela coisa, pega aqui, brincadeira de bonequinho, né? Ou brincadeira de, enfim, ficar correndo um atrás do outro e tudo mais. A gente, né, eu tive essa minha infância, assim, minha primeira infância, partilhando muito com meu irmão todo esse processo de brincar, assim. Mas uma das coisas que eu sempre gostava muito de fazer era criar cenários. Então, o exemplo de criação de cenário, né? Eu costumava muito pegar cobertas, assim, e aí inventar que eu estava dentro de uma cápsula e eu estava indo, tipo, lutar contra pessoas, né, e seres. E aí, ou do tipo assim, eu pegava essa mesma capa e ela do nada se transformava numa capa que me protegia, né, enfim. Então eu sempre fui. E é engraçado que até hoje, né, eu tenho uma sobrinha, Clarice, e até hoje, quando eu brinco com ela, esse lado de tentar criar os cenários e criar as histórias, assim, eu tento muito trocar com ela, porque ela tá nessa fase, né, de ficar idealizando as coisas, aí coisas que ela viveu, coisas que ela tá criando em cima daquilo que ela viveu. Então, isso tem sido muito, muito enriquecedor, né, voltar no tempo agora, ela fará 6 anos agora em outubro, e voltar no tempo e perceber, enfim, então as brincadeiras de criação eram as que eu mais curtia, assim, fazer. Quando você chegou na adolescência aqui, assim, eu tinha lá meus
vou te contar, vou confessar. Eu acho que eu já não é, não é uma confissão, mas talvez você não tenha ouvido falar. Eu até os 17, quase 18 anos, eu não ia em shopping. Não ia. Sério? Sério, não ia. Me negava aí. Fui criado. Fui criado não, porque minha família não era de shopping, mas as pessoas que eu comecei a conviver me incutiram uma mentalidade de que shopping não é para você, não é para nós. Já que a gente não pode comprar, não vamos lá sonhar. E Ah, eu, na minha rebeldia de adolescência, fiquei segurando aquilo durante muito tempo, até eu conhecer minha esposa. E aí minha esposa veio assim de uma vez, um furacão, e mudou tudo o meu pensamento. Me tornei uma outra pessoa, vamos dizer assim. E a pergunta é: quais eram os principais medos desses durante a adolescência? olha, essa também é uma pergunta muito boa. Tem um que, para mim, ele é explícito, assim, que é o medo da aceitação, né? Ou a não aceitação, né? E aí eu acho que esse é um recorte sempre que eu gosto de trazer, porque eu tive a oportunidade de estudar em escolas particulares praticamente meu ensino primário todo e o ensino médio, né? Eu fiz ensino médio e curso técnico ao mesmo tempo, mas o ensino, enfim, o dia a dia do médio, ele era numa escola particular. E aí eu acho que, como uma pessoa negra dentro desse tipo de ambiente, Eu tô tentando imaginar aqui. eu era praticamente a única pessoa, né? Ou quando tinha ali era filho de uma pessoa que também conseguiu se ascender socialmente e subsidiar e colocar ali a oportunidade da filha ou do filho estudar numa escola particular. E aí era um pouco daquilo, eu não conseguia me entender dentro daquele espaço, né? Eu não falava, ué, mas peraí, quem eu sou aqui dentro desse espaço? E aí essa necessidade, e quais eram os recursos que eu usava para poder, de alguma forma, buscar aceitação? Era o seu sarrista, era o que de alguma forma ficava enchendo o saco das outras pessoas para poder chamar a atenção. Mas para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa altamente introspectiva. Eu não tenho problema nenhum, por exemplo, né, de, por exemplo, ministrar aulas, conduzir palestras, né, fazer um bate-papo desse contigo, assim, né, para mim é aquela coisa, eu gosto muito desse tipo de interação social, mas eu tenho um tipo de, né, energização a partir do momento que eu estou muito mais numa postura observadora que necessariamente expositora, assim. E aí, essa coisa de ter que ficar todo momento ali na adolescência, né, me provando e tudo mais, e tendo que de alguma forma, né, me mostrar ali como sendo alguém que poderia receber algum tipo de reconhecimento dentro daquele espaço, ele foi me descaracterizando e me desconfigurando, assim, né? Então, eu acho que esse era o meu maior medo, não ser aceito, assim, né? Não ter aquele espaço, assim, de ser uma pessoa que faz parte daquele tipo de ambiente. E, enfim, então foi carregando ali uma série de também crenças voltadas à perfeição, porque eu também não podia errar, né? Se eu era a única pessoa e tinha aquele espaço, eu não podia errar. A questão do medo de não, de alguma forma, também me reconhecer e reconhecer que aquilo era meu, né? De alguma forma ali, minha mãe e meu pai que estavam me oferecendo a oportunidade de estar dentro daquele espaço, né? Mas eu não conseguia me ver ali dentro daquilo. Então, acho que isso foi muito, né? Minha adolescência ela foi muito moldada em cima disso. Tanto é que eu costumo dizer que as pessoas que eu consegui construir algum tipo de laço de amizade foram pessoas de grupos diversos. Então, tinha lá amigas que não eram as meninas que faziam parte do grupo popular da escola, eu tinha os amigos que de alguma forma também tinham ali todo o processo, né, sofriam bullying por conta de não, entre aspas, fazerem parte da cartilha daquele ambiente. Então, enfim, então eu convivi bastante com essa, entre aspas, não me sentir. Então, acho que é parte daquilo, assim. Foi um bom. Eu ouvi você falando aí e me veio aqui na cabeça que eu tenho cada vez mais participado dos grupos de devs. O grupo de desenvolvedor é bem diverso, é extremamente diverso. Você tem uma empresa inteira e você tem um grupo de desenvolvedor. Por mais que tenha diversidade no resto, quando você entra no grupo de desenvolvedor, você fala: mano, olha que universo. É outro universo em tudo que você imaginar. E, e aí eu ouvi você falando da sua adolescência, de não ser aceita, a maneira como que a gente se protege, como a gente se projeta.
eu comecei a perceber, agora você falando, eu falei, cara, é bem parte disso. E até hoje, até recentemente, o rolê que a gente fez sábado agora de front aqui em São Paulo, eu acabo tentando colar com as pessoas que eu acho que estão sendo, mesmo que não é dos meus grupos ali, eu vou falar meus grupos ali, a gente tava ali do Front de Sampa com a galera de periferia, tava tentando projetar esse povo e vamos junto para lá. Só que tem um outro grupo que não é esse grupo de periferia que a gente percebe que tem algumas pessoas que estão isoladas. É meio que natural eu querer colar e tentar trazer pro rolê de novo. É difícil entender que as pessoas estão se isolando, é, mesmo nos espaços diversos, que nem o rolê de movimento. E eu acho que isso é parte do que a gente viveu lá na adolescência. Você acha que você carrega isso ainda hoje aí no seu dia a dia? Total, total. E assim, né, eu gosto sempre de dizer que é muita terapia, né, para a gente poder se conhecer e ir, de alguma forma, remodelando o jeito que a gente vai encarando, né, a realidade. Assim. E aí, isso tudo, Robertson, tem muito a ver também com esse processo de me tornar ou me reconhecer um homem negro. Porque, pelo fato de eu ter convivido, né, muito tempo dentro desses espaços, ser a única pessoa, e aí eu sou fruto de um casal interracial, né? Então, minha mãe, uma mulher branca, vinda ali de uma família branca, inclusive, né, tendo sobrenome que permitiu que ela, por exemplo, tirasse a cidadania espanhola, porque meu avô, o João, ele era filho de um casal que veio da Espanha para o Brasil, e o meu pai, um homem negro, né, vindo de uma família negra, e aí, então, assim, toda essa complexidade que está por trás, né, de você conviver num ambiente interracial, enfim, ele vai se misturando com esse bolo social chamado ambientes em que você convive, né, ele vai né, ficando cada vez ainda mais incerto e ambíguo por conta das famílias que você, né, as realidades das famílias. Aí eu fui uma pessoa que pratiquei esporte, né, durante muito tempo na minha adolescência e como juventude, e isso me levou a ter contato, por exemplo, né, por conta do futebol e por conta do basquete, a, por exemplo, comunidades totalmente de extrema vulnerabilidade, né, tipo aquela galera mesmo que estava ali naquele corre para conseguir ter o mínimo de capacidade de sobrevivência ali. E aí eu falava assim, caramba, né, eu tô tendo contato com isso, essa pessoa é minha parceira de time, eu viajo com ela, às vezes eu pego o lanche que eu tenho aqui, eu dou para ela, porque ela não teve oportunidade de fazer uma refeição decente durante o dia dela. E aí eu, tipo, alguns dias depois, em alguns momentos depois, eu tava convivendo com pessoas que tinham chofer e levavam, né, que levava a pessoa pra escola. Então, né, enfim, e aí vai trazer toda. Só que isso é muito interessante, porque aí volta um pouco para esse princípio, e eu considero, né, que eu sou uma pessoa muito privilegiada por ter sido recebida pela mãe e pelo pai que eu tenho, porque foram duas pessoas que entendem que a educação ela é algo libertador. Então, eu escuto isso desde que eu sou criança, né? E aí eu acho que isso de alguma forma vai moldando também a forma como eu entendo a importância do compartilhamento do conhecimento. E aí, quando eu falo conhecimento, não é só conhecimento técnico, né? Do tipo assim, pô, beleza, eu sei, tô aprendendo aqui novas estratégias, por exemplo, de desenvolvimento de software, né? Eu estou aprendendo aqui novos frameworks, por exemplo, para ser da galera front, a galera back-end e tudo mais. Mas é um conhecimento que vai fazendo com que você entenda que o software que você está criando ali no final do dia, ele vai impactar a vida de alguém. A baixa disponibilidade daquela aplicação, ela pode travar o negócio de alguém. O jeito que você desenvolve o software hoje, ele vai ser importante no futuro para quando alguém chegar e tiver que, de alguma forma, oferecer manutenção naquilo que você fez, aquela pessoa conseguir entender. Então, a documentação, né, a forma de expressar aquele conhecimento acaba sendo importante também. Então, nesse horizonte todo, que de alguma forma, né, eu vou entendendo o mundo, vou entendendo o meu papel dentro do mundo e vou tentando lidar com esses demônios de perfeição, né, todas essas crenças que foram me moldando ali, principalmente, né, nesse começo de vida. Assim. Bacana.
você tocou num assunto aí que hoje eu ainda estava discutindo com o nosso grupo ali dos organizadores do Perifacult. Recentemente eu fiquei bastante uma situação me deixou bastante rabugento, trouxe meu ser rabugento para fora, foi a discussão de casais interraciais. Isso está muito à tona, tal, e um monte de coisa, e uns grupos menores, mais jovens, bem na adolescência discutindo tudo, sem imaginar o impacto que eles não estão vendo, que deixou para trás das pessoas que já veem. Eu nunca enxerguei isso, tá ligado? Simplesmente vivia. Para mim, até hoje, questão de amor, não entendo, tá ligado? Mas essas coisas estão vindo à tona. Eu só queria registrar que está vindo à tona. E vamos passar para outra pauta. Você falou no meio da conversa também a questão de esporte, praticar esporte. E recentemente eu li um texto seu maravilhoso. Recentemente não, é recente. No meio da pandemia, talvez, recentemente, sobre você, corredor. Albino corredor. Fica aí, como nasceu? O que é? Como está sendo ele? Como é isso para você? Já vi que não é de pouco, não é de hoje. Explica aí pra galera, o Albino corredor. Essa é uma coisa muito legal, assim, né? De novo, né? Eu tive a oportunidade de fazer esporte e também muito por estímulo da minha mãe e do meu pai, assim, vai testar. Aí testei artes marciais, não curti. Não tinha, não tinha muita paciência, não, assim, né, pro karatê. É isso que eu ia falar, você fez o quê? Você tentou o quê? Tentei karatê. E aí eu falei, não, esse negócio aqui não, Você não conseguiu dar aqueles gritos lá. Ficar repetindo os movimentos. Falei, não. Falei, eu preciso um pouco mais de mobilidade, de adrenalina, né? E um pouco daquela coisa da criatividade mesmo, que acho que são elementos que eu gosto muito do esporte em si. E aí, por isso, eu pratiquei esporte, assim, né? Eu pratiquei basquete e futebol durante muito tempo. Acho que foram os dois principais, as duas modalidades que eu competi. Jogou basquete por competição? Competição, viajando cidade e tal. E assim, eu era, enfim, né? Eu era uma outra pessoa dentro da quadra. Altamente competitivo, não gostava de perder. Minha mãe e meu pai, né? Várias cenas de eu chorar depois de ter perdido jogos e tal. E aí, né, ela e ele acolhendo o processo bravo, né, por aquela coisa da competitividade, querer ganhar e tal. Várias professoras e professores na minha vida também me orientando em cima disso, né, tive oportunidade, eu sempre gosto de falar dele, que é o Rodrigo Balalai, que foi um técnico de basquete, e ele, na época que ele era técnico, ele também fazia a faculdade de psicologia, então ele foi uma pessoa muito importante, assim, no jeito de eu encarar essa ideia do que é o jogo, o que é competir, a importância, o meio entre você colocar a vontade de vencer, mas ao mesmo tempo de você curtir o momento, né, e se entregar para o momento e tal. Então o Balalai, assim, eu tive o privilégio com 14, 15 anos de ter alguém me orientando, falando, me tirando de jogos, por exemplo, onde eu estava visivelmente desequilibrado emocionalmente, porque eu estava entrando na pilha da torcida, e ele falava, você vai ficar sentado aqui, você vai respirar, você vai observar o jogo, e aí quando você tiver mais no centro, você volta para a quadra e tal. Então, assim, teve toda essa oportunidade. Quando eu me mudei para São Paulo, há quase 10 anos atrás, eu perdi os meus laços de comunidade de esporte, né? Então, o grupo do futebol, que jogava toda terça-noite, lá em Bauru, não tinha mais. O grupo do basquete, que tinha de quinta-feira à noite, também não tinha mais. E aí, nessa, literalmente, perda desses laços, eu já estava praticando corrida, mas muito assim, esporadicamente, beleza, vou ali, faço uma corrida de 5 km, eu faço uma corrida de 3 km, 4 km, e eu vim para São Paulo para fazer mestrado, né? E também, assim, larguei meu emprego em Bauru, meu trabalho lá na universidade e o trabalho que eu tinha como consultor, gestor de equipes que entregavam projetos, né, numa consultoria. Vim para São Paulo sem muita ideia, tinha uma grana guardada para caso, né, de uma reserva de emergência, para 6 meses, e aí ver o que daria, e aí, enfim. E aí as coisas, né, o universo ele vai conspirando positivamente. Eu cheguei aqui em São Paulo para fazer o mestrado, já consegui emprego, e aí a vida seguiu, assim. Mas o jeito de eu conseguir dar aquela desafogada era
em cima da corrida, e para quem conhece a USP, né, a cidade universitária aqui, na cidade de São Paulo, sabe que aquilo é um oásis. Aquele lugar é maravilhoso, assim. Eu acho que é um dos espaços mais, enfim, encantadores que eu já tive a oportunidade de conviver, né? E eu convivi lá quase 8 anos da minha vida. E assim, então, putz, chegava, eu tirava ali, levava minha mochilinha, colocava meu tênis, colocava meus shorts, né, colocava, né, a roupa na mochilinha, corria, fazia meu treino ali depois da aula, ou até mesmo antes da aula, tomava banho ali no centro poliesportivo que tem na USP. E aí eu comecei a criar esse hábito. Beleza, correr aqui e tal, não sei o quê. E aí eu fui colocando algumas, né, aproveitando, né, que eu estava começando a ganhar um certo condicionamento, colocar algumas provas. E nesse processo todo, né, aí de quase 10 anos, eu já tive a oportunidade de participar de uma série de meia maratonas, acho que já foram quase 8 meias. Fiz algumas provas mais curtas de 5, 10 quilômetros. E aí eu cheguei no momento, aí veio a pandemia, aí eu desacelerei um pouco essa questão do treino da corrida. Mas é um tipo de prática esportiva que, bom, primeiro ela me dá a oportunidade de conhecer São Paulo pela rua, né? E que é uma das coisas que eu gosto muito de entender a cidade, ver o que construções, grafite e tal, não sei o que, conhecer um trajeto novo, enfim, explorar a cidade pelo chão, assim, é uma coisa que eu curto bastante, a corrida me permite isso. E acho que um outro aspecto também é que ela gera uma série de efeitos hormonais que vão me desestressando, né? Então, essa coisa de conviver com 5, 6 contextos ao mesmo tempo, sala de aula, comunidade, não sei o que, e tal, isso invariavelmente vai gerando uma sobrecarga. E aí eu não sei, né, a galera que tá assistindo a gente aqui, se já teve a oportunidade de assistir aquela série do This Is Us, o Randall lá, né, que é um dos personagens, ele corre. Tudo que, tipo, tá no pico de estresse, ele vai lá, pega e vai pra lá. Eu gostei de ouvir suas falas, porque isso se assemelha muito ao que a gente que pedala. A gente que pedala é a mesma sensação. Tipo, eu tenho a maioria que, primeiro, que gosta da competição. Eu aprendi muito rápido que eu gosto de competir comigo mesmo. Então eu saio pra pedalar, então eu monitoro algumas coisas, mas eu tenho as métricas para mim mesmo, não é para pressionar ninguém, não é para fazer o outro ir mais rápido ali e tal, e cada um no seu ritmo. E essa questão de curtir o momento, a bicicleta traz muito também. De você aproveitar o espaço, entender o que está acontecendo com as pessoas que estão passando em volta, aquela correria toda e tudo mais. É bem bacana saber que as pessoas que acabam compartilhando algum esporte entra nesse ritmo. E as pessoas que eu vejo muito mais resolvidas diminuíram um pouco dessa questão da competição pela competição e elas conseguem relacionamentos melhores. Cara, lendo seus textos, eu tô ouvindo você assim e tenho a impressão, mano, eu já conhecia ele de tudo. Se você acha que... eu costumo dizer que eu, pelo menos, no meu Twitter, se a pessoa me segue lá, é capaz dela saber exatamente quem eu sou. Meus humores e tudo mais. O cara doido, tá colocando só texto de música agora. Ele tá assim, tá assado. E eu percebi que, lendo seus textos, eu conheço muito do Albino. Eu conheço muito do Albino porque eu leio muito, eu consumo muito o que o Albino produz. E você acha que tudo isso que você faz fora do seu trabalho é o que te dá toda a inspiração para as suas conexões com pessoas? Totalmente, assim, eu sou, assim, né, eu sou irmão de 2 artistas, duas pessoas extremamente talentosas na música. O meu irmão do meio, assim, desde moleque, tendo, né, um ouvido muito ativo, ele pega qualquer instrumento até hoje, qualquer instrumento, genial, né, aquela coisa maravilhosa. Você toca alguma coisa? Eu não. Então, aí eu vou chegar ali, vou chegar nisso, né? O caçula é, assim, o gênio musical, o arquiteto musical, porque ele pegou muita referência, né? Tem muita referência. É um músico também super completo, né? Vai para os instrumentos de corda,
bateria e coisas do tipo, canta muito bem. Né? O meu irmão caçula e canta muito bem. Treinou desde moleque a voz e tal. E eu sempre fui aquela pessoa que não, né? Eu gosto muito de música, escuto muito, gosto de interpretar e tal, mas eu nunca fui uma pessoa que, de alguma forma, foi ali para praticar algum instrumento. E aí, já faz um tempo que eu entendo que as palavras, né, o ato da escrita, ele é o meu jeito de me comunicar ou de alguma forma criar, né? E aí eu acho que é muito criar dentro de uma posição, e eu tô até, Robert, pensando sobre esse meu próximo texto, porque eu tava refletindo sobre o quanto às vezes a gente coloca de lado pessoas que gostam de escutar. A gente, tipo, o mundo de hoje tem valorizado muitas pessoas que falam, né? Ah, eu falo. Mas o quanto que aquela pessoa que está ali no canto, enxergando, observando, condensando, né, as principais mensagens para poder fazer com que as pessoas elas cheguem a uma conclusão, o quanto elas não são colocadas mesmo, né, de canto, assim. E aí por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a escrita, ela me permite ser essa pessoa que observa, essa pessoa que está ali tentando, né, se sensibiliza com aquilo que está acontecendo dentro do ambiente. E eu vou traduzindo as minhas interpretações disso, né? Então, e esses olhares e acho que essas perspectivas que vão surgindo a partir do momento que eu vou entendendo onde eu tô, quem eu sou, o mundo que eu vivo e assim por diante. Então a escrita, ela é muito essa minha capacidade de traduzir aquilo que eu estou sentindo, né, e organizar um pouco as minhas ideias, mas ao mesmo tempo colocando ali aquilo que de alguma forma eu entendo como uma interpretação da realidade que possa talvez fazer com que as pessoas se conectem com elas, assim, né, e a partir disso gerarem as suas próprias interpretações, assim. Então, eu nunca imaginei escrevendo, sabe, Robertson? Porque, assim, minha esposa, ela brinca comigo até hoje, a Dia, ela brinca comigo até hoje, assim. Se você pega o Rafael com 17 anos, eu escrevia muito mal. Muito mal. Assim, porque eu era uma pessoa que, assim, literalmente não gostava do português que eu aprendi na escola. Né? A forma que eu fui educado, a gramática e tudo mais, não era uma forma que eu curtia muito, assim, né? Não via interesse. Mas eu fui percebendo ao longo do tempo, e aí continuando, né, fazendo pós-graduação, mestrado, tal, não sei o quê, que a escrita, você vai melhorando essa sua capacidade a partir do momento que você exercita essa sua habilidade. E aí, enfim, né, por conta desses impulsos, eu comecei a gostar de escrever. Então, eu acho que hoje, se eu tivesse que resumir assim, escrever é um jeito de eu conseguir partilhar com as pessoas o que eu estou vivendo, o que eu estou enxergando. Assim. Eu tenho o hábito, às vezes, de escrever coisas que eu não vou publicar. Você escreve coisas que você não vai publicar? Olha, na verdade, eu tenho notas do que eu não vou publicar. As minhas confusões mentais, eu costumo deixar elas no meu caderninho que eu tenho, que é o caderninho, inclusive, que eu levo na terapia. E aí, o que vai é um pouco já mais organizado. Você tem hobbies, cara? Você coleciona tampinha de garrafa, latinha? O que você tem? Qual hobbies que você tem? Olha, essa é uma boa pergunta, assim, porque eu acho que eu não tenho um hobby específico, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é jogar videogame. Mas aí a galera fala assim, pô, não, beleza, mas você joga não sei o que, jogo de estratégia. Não, jogo de esporte. Assim, tipo, se você for falar, por exemplo, tipo, comprei o NBA em 2022, quando o 2K, né? 2022 quando saiu, paguei caro, paguei, mas enfim, tipo, é isso, assim, o hobby é esse. Da hora. Cara, se você fosse organizar esse momento agora e lembrar na ideia que nós trocamos de tudo que você lembrou aí do seu passado, espero que você tenha lembrado algumas coisas legais. Qual seria a música perfeita para você falar assim? Eu guardaria tal música hoje. Olha, pergunta boa pra caramba, assim. E eu tô processando aqui. Eu acho que, assim, eu tô muito enviesado, né, pela discografia do Emicida.
esses anos. Quem não está, não entendeu aí no momento que nós estamos vivendo. É isso, é bem isso, Cobras, é bem isso mesmo. Assim. Eu diria pra você, assim, acho que tem uma música dele que eu gosto muito, que é a Princípia, Nossa. que enfim, pra mim ela é maravilhosa, assim, e ela fala muito sobre a conversa de hoje, que foi, né, tipo, as nossas histórias, nossas lutas, os nossos, a vida como ela é, assim, né, então acho que me lembrou muito ela, assim. Eu tenho trocado ideia com o pessoal fala assim, mas você não divulga como tinha que divulgar, você sabe como usar. Eu tenho falado assim, pessoal, cara, esse não é o objetivo. Sabe da onde veio essa ideia? Lembra quando eu comecei a ouvir um pouco de cordéis, eu falei, você imagina, o cara que escreveu um cordel não imaginou que em 2015, 2020, alguém ia pegar um cordel e falar assim, olha que da hora isso. Porque não foi divulgado o cordel lá, alguém escreveu, tirou aquilo. Eu imagino que um dia alguém vai ver esses vídeos nossos e fala assim, como assim ninguém. Não tinha 2.000 pessoas assistindo aquilo na época que a internet. Não é esse o objetivo. O objetivo é que tá lá. A gente sabe que tá rolando, rolou isso lá. E como que as pessoas faziam naquele momento que tava todo mundo sofrendo por alguma coisa? O que outras pessoas faziam? E esse é o objetivo do que a gente tá tentando fazer. Eu tenho mais uma coisa. Você dança? Olha, é interessante, eu assim, eu não, eu danço, aliás, essa é uma história legal, assim. Eu tenho um grande amigo que eu fiz durante a pandemia e depois, assim, enfim, a gente se conectou, tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente no começo desse ano, depois aí de quase 2 anos a gente interagindo online, que é o Rodrigo Vergara. E o Rodrigo, a primeira vez que ele se Peraí, o apresentou... Rodrigo Vergara, mano, não é o do inglês. Oi? Não é do inglês, não, né? Não, não, Ah, não. tá. Assim, a primeira vez que ele se apresentou, ele se apresentou como Chief Clown Officer, então, tipo, o chefe palhaço, né? O diretor de palhaço da empresa dele. Aí eu falei assim, meu, você tá de sacanagem comigo, você tá zoando, né, com a minha cara. Aí ele falou, não, é isso mesmo, eu sou diretor de fazer palhaçadas. Eu falei assim, caramba, né? Enfim, ele é uma pessoa muito, muito, muito interessante de trocar ideia. E aí eu tive a oportunidade de fazer como se fossem algumas oficinas de improviso com ele. E em uma dessas oficinas, ele falou assim, gente, vamos fazer para tudo que vocês estão fazendo. E a gente vai fazer o seguinte, sabe aquele problema do dia que, putz, assim, tá te consumindo até agora? Tá difícil e tal? Vamos dançar com esse problema. E aí, assim, né? E aí vários movimentos de dançar com problema, né? E, enfim, a partir dali, eu comecei a dançar com problemas. Em dias que eu tô um pouco, né? Os dias que eu estou muito, na verdade, estressado, eu danço com os problemas. Então, aí eu posso dizer, Robson, eu danço de vez em quando com problemas. Você canta em voz alta? Cantar em voz alta é mais difícil, mas de vez em quando eu tento. Tenta. Você dirige? Dirijo, dirijo, Nem no dirijo. carro, assim, tem aquele momento que você fala assim, agora meu, acabou de fazer um bagulho. Mano, que da hora aquilo que aconteceu ali. Você lá no carro com a sua música preferida, no Extravasa. Então, é interessante. A música, eu acho ela muito, ela é muito marcante assim para mim, né? Acho que de novo, né? Tive a oportunidade de viver, conviver dentro de um ambiente que, principalmente o meu pai, ele foi uma pessoa que trouxe muitas referências musicais, muito, porque ele foi DJ, né? Olha, Nos anos, nos anos 70, né? Assim, é, e aí, momento enfim, difícil. Momento difícil. exatamente, exatamente, assim. E aí, quando eu falo DJ mesmo, assim, aquela pessoa que ele fez curso de eletrônica, então ele entendia, né, de todo como funcionavam os equipamentos e tudo mais, e a partir dali colecionando, né, discos e tudo mais, enfim, até hoje ele teve a oportunidade de construir lá na casa onde ele vive com a minha mãe um estúdiozinho, então ele tem o estúdiozinho dele lá, com a mesa toda tecnológica e tudo mais. Então, assim, a música, ela sempre fez muito parte, assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa assim, o ato de cantar para mim, ele é isso, assim, eu canto, como eu não decoro as letras das músicas, eu fico às vezes repetindo o mesmo trecho de várias vezes. Faz só sons, mano. Tá valendo. Só... Da hora.
Muito bom. Eu te perguntei isso porque eu sou viciado em extravasar, tá ligado? Eu curto mesmo, eu curto várias vezes no dia, se for necessário, eu comemoro muitas coisas. Às vezes o pessoal nem tá sabendo o que tá rolando lá. Esse bando tá comemorando o quê? Tá de novo comemorando. Eu aprendi a comemorar pequenas coisas, não importa. Se você ver meu Twitter lá, você vê, mano, de novo tô falando disso, é porque de novo tô comemorando, porque foi mais um passo. E eu sou assim o tempo inteiro. Eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas, falar assim, será que eu sou o único louco mano, não foi nada, pra mim foi tudo. E eu gosto de fazer isso. E, cara, como eu falei para você, a gente não faz roteiro. Eu fui fazendo as perguntas, mas eu sempre faço uma pergunta para todo mundo no final. Tem alguma coisa que quando você aceitou esse convite, você falou assim, mano, eu vou falar de tal coisa, eu gostaria de falar disso, espero que ele pergunte. E eu não perguntei, que você queira lembrar e falar? Essa é uma boa. Eu vi aqui muito com né, tipo, uma intenção de poder trocar ideia contigo de forma assíncrona. Né? Então, assim, a minha intenção, né, meu coração, hoje ele veio com isso. Eu falei, meu, eu preciso trocar essa ideia com o Mano Robertson de verdade, né? Tipo, não no Twitter, não no LinkedIn, não. Eu falei assim, eu preciso trocar ideia com esse cara. Porque, assim, primeiro que acho que tem várias pessoas que nos conectam, assim, né? E diferentes, enfim, diferentes situações e tudo mais. E assim, eu, né, é uma admiração muito forte por todo o trabalho que você faz, por, né, toda a comunidade que você puxa, enfim, toda essa questão de realmente mobilização, que para mim, eu sempre admiro muito pessoas que estão aqui de alguma forma vendo o mundo, compartilhando, né, vivências ali de transformação mesmo para as realidades. Então, eu vim muito com essa expectativa. Eu falei, tem que trocar ideia com ele, tem que conhecer ele. É o primeiro passo para a gente se conhecer pessoalmente, né? E a gente deve se ver em breve. Enfim, então acho que assim, eu vim mesmo com essa intencionalidade. Então acho que eu estou muito feliz assim com essa hora que a gente passou. Cara, que da hora. Eu já falei isso nos seus posts. Eu sou um admirador mesmo do que você escreve e da maneira que você demonstra. Já demonstrava para me viver nos textos e eu sou, além de admirador, eu falo, mano, eu preciso colocar isso na minha vida como prática e gosto também de coisas que eu percebo que você gosta de relacionar com pessoas, de fazer pessoas se desenvolverem e não me colocar numa posição de competir com elas, é fazer elas irem para frente de alguma forma. E você aceitou assim de primeira. Vamos? Quando? E consigo tal data, pode ser? Fechou, beleza. E você tá aqui hoje. Quando eu comecei a divulgar o pessoal que eu convivo, que eu aprendi a conviver agora nesse momento meu que eu tô de desenvolvedor de software agora, DevRel, esse negócio aí de Developer Relations, eu nem conseguia falar o nome no começo. Então, as pessoas te admiram demais e te admiram muito, tanto é que me colocaram em contato com você, o Wilson, tem que lembrar do Wilson, me colocou em contato com o seu livro, eu falei, mano, é isso. Você faz um monte de coisa só no cheiro a vida inteira. Os caras padronizaram, não. Criaram um processo. Aqui dá pra fazer o bagulho direito, entendeu? E ele me abriu a mente pra uma porrada de coisa. O Wilson, eu já trouxe ele aqui. Não, trouxe ele no de quinta-feira, que é minha carreira e minha trajetória, pra falar de trampo. E ele é sensacional, é uma pessoa que me impulsionou pra caramba no sentido de tem muito mais, mano. Não é só isso. E eu queria dizer que obrigado por você aceitar. Foi um papo do jeito que eu falei. É pra ser sempre assim, um papo descontraído para eu conhecer pessoas e mostrar para outras pessoas que, olha, tá vendo? Tem uma outra forma de fazer o bagulho. A gente tá no dia a dia ali, dando duro, aprendendo a dançar com os problemas. Mas tem um jeito aqui depois do dia para você dar uma corrida, dar uma desestressada, observar um pouco o mundo e tentar viver de maneira melhor, mesmo que tenha necessidade de ir lá e muita terapia para entender todo esse processo. Tá tudo bem. Faz parte do nosso processo conversar e extravasar e colocar para fora. Cara, rolou. Obrigado. Valeu mesmo.
Eu vou encerrando aqui, o pessoal que tá acompanhando. Desculpa o Gustavo Caixeta que acompanhou e o meu som tava meio bagunçado, eu não conseguia organizar. O meu microfone quebrou a semana passada e eu não fui atrás de comprar outro microfone, não deu tempo. Foi 2 finais de semana com hackathon, um monte de coisa. Eu tô sem dormir, eu tenho 42 anos, preciso dormir um dia. Eu tenho uma menina, uma filhinha de 5 anos, querendo atenção o dia inteiro. Eu preciso descansar e falei, não vou comprar esse negócio agora e também não vou parar para escolher pela internet. E meu microfone tá aqui só pelo notebook. Obrigado, cara, de coração mesmo. Agradeço mesmo por tudo que você falou. A admiração é mútua, você sabe disso. E tamo aí. Se precisar de alguma coisa, a laje tá aberta. Tudo que eu faço é na minha laje. Eu preciso trazer o. Vou falar agora aqui de viva. Deixar gravado. O dia que o Wilson vier aqui na laje, eu vou trazer você também na laje, aqui no Peri, pra gente. Sei lá, comer alguma coisa que a gente faça aqui na hora. Então, mas já mais do que aceito, mais do que aceito. Porque a galera, por exemplo, o Perifa Code, assim, eu acho que essa é uma coisa muito legal, assim. Eu conheci o projeto por conta do Kael, Lá do Quebra Dev. o Quebra Dev, e aí eu falei assim, caralho, tá vendo? O que essa galera tá, né? Tipo, assim, que tá rolando, assim, que coisa maravilhosa isso aqui, né? Enfim, aí, então eu tô muito, assim, acho que o Will eu brinco que tipo, daquelas pessoas que abraça gostoso, né? Assim, porque um cara de quase 2 metros de altura, assim, né? É. Gigantesco, e, enfim, você se sente acolhido, assim, né? Com o Barbora, você fala, pô, né? Esse cara fica gigantesco, intimidador, assim, mas um ser humano maravilhoso, assim, coração maravilhoso. Assim, vai ser um prazerzaço, né? Conectar e ter a oportunidade de conectar com a galera também do Perifa Code, assim, acho que é isso, esse senso de comunidade que vai transformando as nossas vidas e trazendo as nossas e os nossos aqui para espaços que até então eles não foram desenhados, né, para nós, e que a gente vai e tem ocupado e tem trazido cada vez mais gente para eles. Obrigado. Para todo mundo, boa noite. Semana que vem não vai rolar porque eu vou pular. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, a gente volta aí. Já vai ser agosto, né? A gente volta com Vida Além do Trabalho. Até mais. Tchau a todos.